Olá! No mundo do software, a gente está vivendo uma revolução. Sério. De um lado, tem essa capacidade de criar com a inteligência artificial numa velocidade que, olha, nunca se viu antes. Mas do outro, existe uma dívida invisível que vai se acumulando a cada atalho. Hoje, a gente vai explorar essa tensão para entender o que ela realmente significa para o futuro da tecnologia. Essa frase parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é a promessa do tal do vibe coding. A barreira que existia entre ter uma ideia e construir algo funcional está simplesmente desaparecendo. Vamos entender como isso funciona. Primeiro, vamos focar na parte boa, na promessa, na revolução. A IA está transformando o desenvolvimento de software de um processo que era lento, quase artesanal, para algo praticamente instantâneo. A velocidade do pensamento está virando a velocidade da construção. Então, o que é esse tal de vibe coding? É bom pensar nisso não como uma ferramenta específica, mas como uma nova filosofia de trabalho. Em vez de escrever código, a pessoa descreve a vibe, a intenção do que ela quer criar, sabe? Usando linguagem normal do dia a dia. E a IA cuida do resto, traduzindo essa visão em um aplicativo que funciona. E olha, este slide aqui mostra o antes e depois de um jeito perfeito. À esquerda, o jeito tradicional de fazer as coisas, uma jornada longa, cheia de curvas. À direita, o vibe coding, que é basicamente um foguete direto para o objetivo. A diferença na velocidade e no acesso à criação é monumental. E isso não serve só para criar coisas simples, não. Dá uma olhada nesse exemplo. Uma pessoa de RH, sem nenhum conhecimento técnico, descrevendo um portal de empregos completíssimo. Ela especifica tudo: o upload de currículo, perguntas, filtros, até o design. E a IA vai lá e constrói. Isso democratiza a criação de um jeito impressionante. E tudo isso já está gerando um impacto real nos negócios. Por exemplo, uma equipe de marketing sem nenhum programador criou um agente de vendas por voz para a Coverflex. Uma plataforma imobiliária inteira foi construída em questão de dias, não meses. Isso mostra que não estamos falando de teoria, não. É valor real, acontecendo agora. E é aqui que a nossa análise dá uma virada de chave. Toda essa velocidade, toda essa facilidade, isso não vem de graça. Existe um custo que vai se acumulando, bem quietinho, nos bastidores. Agora a gente chega na outra face da moeda. A dura realidade de que, no mundo do software, todo e qualquer atalho tem um preço. E essa conta, mais cedo ou mais tarde, chega para ser paga. O nome disso é dívida técnica, e a metáfora financeira é simplesmente perfeita. É como pegar um atalho agora para entregar algo mais rápido, já sabendo que vai ter que voltar e consertar aquilo depois. O grande problema é que, como qualquer dívida, ela acumula juros, o que torna o conserto cada vez mais caro e mais difícil com o tempo. Mas por que essa dívida se acumula? Os dados que vêm dos profissionais da área são bem reveladores. As principais causas são, olha só, pressão para cumprir prazos e escopos mal definidos. Só familiar, né? Pois é exatamente o tipo de cenário que o vibe coding, com toda a sua velocidade, pode acabar intensificando. E o impacto disso é severo. Mais de 85% dos profissionais dizem que a dívida afeta a manutenibilidade, ou seja, a capacidade de simplesmente consertar um blog ou adicionar uma nova funcionalidade. Com o tempo, o software fica mais lento, mais instável e muito mais caro de evoluir. E o mais alarmante, talvez seja o que este slide mostra. Apesar de todo mundo saber que isso é um problemão, a maioria das empresas não faz nada de formal a respeito. Atividades que são cruciais, como medir e monitorar essa dívida, são simplesmente ignoradas ou feitas de qualquer jeito, na base do improviso. Então, quer dizer que a solução é abandonar a velocidade da IA? Não de jeito nenhum. A solução é gerenciar as consequências com disciplina. É uma verdadeira arte do equilíbrio. A mensagem central é esta: não é preciso escolher entre velocidade e qualidade. É possível ter os dois. Mas, para isso, a velocidade da IA precisa ser equilibrada com a disciplina da engenharia. É preciso ter um plano. E as fontes que analisamos dão um plano de ação bem claro, em 5 passos. Começa com o básico: reconhecer e acompanhar a dívida. Depois, tomar decisões inteligentes sobre o que consertar primeiro. E, finalmente, o mais importante: criar processos para que ela não se acumule de novo. É um ciclo contínuo de gestão. Vamos ver como isso funciona na prática. Para identificar, a equipe tem que ficar de olho nos sinais de alerta, como um código que quebra por qualquer coisinha. E na hora de priorizar, a decisão não é só técnica, não.
Ela tem que ser baseada no impacto para o cliente, no risco e, claro, no valor que aquilo vai trazer para o negócio. O passo final, que é a prevenção, é onde a cultura da empresa realmente faz a diferença. Práticas como revisões de código constantes, uma boa documentação e um planejamento realista, tudo isso constrói uma base sólida que impede a formação de novas dívidas. Ok, então, como é que a gente une esses dois mundos? A velocidade incrível da IA e a necessidade de construir um software que seja sólido, que dure. Vamos às conclusões? A realidade é inevitável. A IA vai ficar cada vez mais e mais poderosa. A velocidade de criação vai aumentar absurdamente. E, se não houver cuidado, o tamanho da dívida técnica vai explodir junto com ela. E o futuro promete ser ainda mais radical. Imagine só IAs autônomas que constroem, testam e publicam software sozinhas. Ou a capacidade de transformar um simples rabisco num guardanapo em um aplicativo funcional. Conforme esse poder cresce, o potencial de criar dívida técnica em escala massiva também cresce junto. Essa citação resume perfeitamente a mudança de paradigma. Por décadas, nós humanos tivemos que aprender a pensar como as máquinas. Agora, são as máquinas que aprenderam a pensar como nós. Isso remove a barreira técnica, mas não remove a responsabilidade pelo que a gente cria. Mas não dá para esquecer o que está em jogo. Este número, tirado de uma pesquisa com profissionais, representa a porcentagem que acredita que gerenciar a dívida técnica é muito importante para o sucesso de um projeto. A consciência do problema existe. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Com a IA gerando código numa escala sem precedentes, a responsabilidade não some, ela só muda de mãos. Quem vai garantir que o futuro que estamos construindo tão rápido seja também o futuro sustentável? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima era da tecnologia.